Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 78, artigos de opinião e vozes verbais 2, vamos dar continuidade, né? Lembrando vocês de acessar o Classroom todos os dias, verificar ali as aulas, né? Olha a chamadazinha lá, não esqueçam. É preciso ter essas presenças para concluir o ano aí de 2020. As avaliações, pessoal, façam. Qualquer dúvida, pergunte para o seu professor. Volte quantas vezes for preciso, ok? Se tiverem atividades para entregar no colégio, veja a data que o colégio está aberto, leve-as lá, não fiquem sem notas. Cuidado para não acumularem atividades. Vão fazendo, né? Vocês têm aí a manhã inteira ou à tarde, se for o caso, mas façam, gente. Ok? É muito importante essa aprendizagem diária que nós temos aí, perfeito? Muito bem. Quais são os conteúdos, né? Ou seja, os objetivos desse conteúdo da aula lá. Vamos lá? Opa! Lá, ler texto do gênero artigo de opinião, refletir sobre as características composicionais do artigo de opinião, identificar tema e finalidade de textos, identificar as vozes que o verbo assume para expressar a relação entre ele e o sujeito, exercitar o uso das vozes ativa e passiva em atividades. Muito bem. Nós temos um textozinho aqui, já que nós estamos trabalhando o artigo de opinião, né? Uma tipologia que nós já verificamos a característica e vamos voltar para ficar bem marcado ali. É um texto que nós precisamos muito na nossa jornada escolar ali, ok? Então, leiam comigo lá. Como o trabalho voluntário pode influenciar na carreira? Por Daniela do Lago. Muito úteis, especialmente para quem está em início de carreira, os trabalhos voluntários têm se tornado cada vez mais valorizados dentro das empresas. Ao incluí-los no currículo, o profissional mostra que investe parte do seu tempo em outras pessoas e possui algumas qualidades fundamentais em qualquer ambiente corporativo, como facilidade de relacionamento interpessoal, iniciativa, capacidade de trabalho em grupo e uma visão holística dos problemas da sociedade. Que companhia não gostaria de contar com alguém assim? Utilizado como critério de seleção, o voluntariado expõe ao recrutador que o candidato consegue lidar com realidades diferentes da sua, como reage e o que consegue aprender em diversas situações. Já no que se refere à tão requisitada proatividade, aquele que faz algum tipo de serviço social, mais uma vez, estará à frente, pois é capaz de identificar um problema em sua comunidade, ir atrás da solução, colocar em prática suas ideias e aguçar a sua criatividade. Quem deseja começar a atuar como voluntário pode ficar na dúvida sobre a real contribuição que atividades não relacionadas ao seu campo de atuação pode trazer. No entanto, o principal aspecto de um trabalho solidário não está relacionado à promoção pessoal, mas ao envolvimento genuíno com a atividade. Além do aprendizado ser mais efetivo, a paixão pelo que se faz é mais importante do que a mera informação no currículo. Tudo para deixar claro que o objetivo não é apenas o salário, mas também contribuir para um mundo melhor. Então veja, gente, voluntariado, né? O que essa palavra lembra? O que ela traz para a gente? Doar, né? Se doar numa causa, né? Algo que a gente acha que é importante. Muito legal isso, né? Então esse texto coloca isso, que é importante nós estarmos
relacionado ali, ajudar aqueles que precisam. Tantas instituições aí que estão precisando, né, de profissionais, ou aqueles que ainda não entraram no campo de trabalho propriamente dito, mas que vai fazer, assim, muita diferença para aqueles que estão necessitando. Perfeito? Então vamos pensar um pouquinho ali, vamos verificar qual é a nossa atividade lá. O texto de Daniela do Lago defende a importância do trabalho voluntário. Para ela, isso traz uma satisfação pessoal e valorização dentro das empresas. Você concorda com isso? Explique. O que é essa valorização pessoal, pessoal? Então, agora com vocês. Pensem lá um pouquinho e deem a posição de vocês. Tranquilinhos lá? É claro que cada um tem a sua posição com referencial ali o tema, né? Que é prestar esses serviços, essa ajuda a alguma ONG, alguma instituição, perfeito? Então lá, nós temos ali uma possibilidade de resposta, ok? Essa minha, diríamos, né? Então lá, o texto de Daniela do Lago defende a importância do trabalho voluntário. Para ela, isso traz uma satisfação pessoal e valorização dentro das empresas. Você concorda com isso? Sim, pois o voluntariado é uma forma de contribuição para o mundo melhor, não visando promoção pessoal, mas sim a prestação de um serviço social e comunitário. Ou seja, né, gente, quanta gente que precisa da nossa ajuda. Não é verdade? Quantos que estão lá sedentos do nosso conhecimento? Então, nós temos que estar ali, auxiliando, né? E não pensando em fins lucrativos, mas sim num bem para todos ali.
ok? Se todo mundo colaborar um pouquinho, veja, né, a gente vai fazer a diferença nesse mundo aqui. Lá? Então vamos lá. Atividade 2. Qual a importância do trabalho voluntário para a sociedade? Estão pensando lá. Agora com vocês. Tranquilinhos lá? Conseguiram? Bom, a sociedade precisa desse trabalho? Gente, claro que sim, né? Então, nós precisamos dessa essa mãozinha para que esse mundo caminhe melhor, né? Então lá, resposta pessoal. O voluntariado é extremamente importante para a sociedade, pois fortalece as relações sociais, contribui para a melhoria da cidadania, promove a igualdade. Então, é assim, um direito, diríamos, e um dever de cada um de nós auxiliarmos aqueles que precisam, né? Aquelas instituições que estão aí, tem tantas, né? Então, nós podemos ajudar, sem dúvida nenhuma. Muito bem, continuando lá, vamos voltar para as nossas tirinhas, voltando para a nossa gramática. Então lá, efeito das vozes do verbo no gênero tirinha. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, bang bang. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Olha, gente, então ali nós temos que ler as tirinhas, interpretá-las, verificar o que ela está passando para a gente, né? Tem a ironia presente ali, né? Tem um
dado crítico ali dentro com referencial a alguma coisa. Talvez não seja isso que a atividade esteja pedindo, mas está ali presente. E nós temos que ler o todo para que possamos, então, ficar antenados das coisas que acontecem aí fora, né? Então, vamos verificar o que as atividades pedem da tirinha? Muito bem. Atividade 3. Analisando a tira da Mafalda, responda: quais são os verbos que aparecem na tirinha? Eles estão na voz ativa ou na voz passiva? Lembram lá? Aquele que faz ação, aquele que recebe a ação? Buscando lá. Agora é com vocês. Muito bem, conseguiram lá, né? Vamos verificar? Então, lá. Então, aqui. Analisando a tira da Mafalda, responda: quais são os verbos que aparecem na tirinha? No primeiro quadrinho, leu e diz, que é o verbo ler e o verbo dizer, né? No último quadrinho, fosse e saltava, né? Então, veja ali, nós temos 4 verbos ali que vocês têm que ter, né, a habilidade de encontrar ali nas tirinhas lá. Muito bem, eles estão na voz ativa ou na voz passiva? Os verbos estão todos na voz ativa, né? Ou seja, eles estão, aí tem um sujeito que está fazendo a ação propriamente dita, ok? Muito bem. Atividade 4. Qual é o sentido de usar verbos na voz ativa nessa tirinha? Interferiria no sentido se transformássemos a voz ativa para a voz passiva? Então, veja, professor, eu posso então pegar uma ativa e transformá-la para a passiva? Claro que sim.
Sim, nós podemos fazer isso, né? Então, tentam lá, verifiquem, já voltamos na resposta e eu explico mais para vocês, ok? Com vocês agora. Tranquilinhos lá? Conseguiram? Verificaram a diferença ali? Mas como assim que eu posso fazer, professor, essa transformação? Pode pôr qualquer frase que vocês quiserem, se ela estiver ali na transitividade, né, verbal, se tem um objeto direto ali, fica bem fácil relacionarmos isso, gente, da ativa para a passiva, né? Pegamos ali, por exemplo, o homem lavou o carro. Olha, ativo, o homem está fazendo a ação de lavar, não é verdade? Muito bem, quero fazer essa transformação ali todinha. Como é que eu faço? Então eu vou pegar, veja, o homem lavou o carro. Eu pego o carro lá, que é o meu objeto, e faço, ele vai então para frente no lugar lá do meu sujeito, que estaria na ativa. Então ficaria, o carro foi lavado pelo homem, não é verdade? E muito importante, pessoal, verifique o modo, o tempo que está colocado ali, o teu sujeito, né? O teu verbo, porque ele tem que manter. Ah, está no presente? Mantém no presente. Ah, está no futuro? Mantém no futuro. Então, eu não posso mudar, perfeito? Então, vamos lá, verificando ali. Qual é o sentido de usar verbos na voz ativa nessa tirinha? Interferiria no sentido se transformássemos a voz ativa na voz passiva? O sujeito agente vem antes do verbo, porque é nessa informação que está o foco. Se mudássemos para a voz ativa,
passa para a passiva, mudaria o foco da frase, pois o agente passaria para o final da frase e o sujeito passaria a ser o que era o objeto da ação. Então, há o quê? Há uma mudança ali. O sujeito vai para o lugar do objeto, né? E o objeto vai para o lugar do sujeito, ok? Então, claro que muda ali o foco, ok? Muito bem. Então, vamos lá, no nosso segundo momento, entrando um pouquinho mais nessa voz passiva. Ai, professor, eu entendi bem a ativa, que é aquela que faz a ação, mas a passiva é um pouquinho complicada. Não, não é não. Quer ver por quê? Então, vamos lá. É uma construção sintática na qual um objeto direto passa a ocupar a posição de sujeito, ou seja, é a maneira de como o verbo se expressa em relação ao sujeito, que no caso da passiva, sofre a ação. Então lá, o tênis foi comprado pelo menino. O tênis, sujeito que recebe a ação verbal, foi comprado, verbo na voz passiva, né? Então veja ali que nós temos o auxiliar, nós temos um verbo ali no particípio, não é verdade? Nós temos ali, né, a transformação de lugares, né, da ativa para a passiva, e isso tem que ficar claro ali para vocês, ok? Muito bem. Atividade 5. Então vamos pensar um pouquinho? Vamos ver se vocês conseguem então refletir sobre essa transformação ali da ativa para a passiva? Lá, destaque de cada oração o sujeito e o agente da passiva. Sujeito e agente da passiva, veja, aquele que faz, aquele que recebe e a troca ali. Então vamos lá. Os direitos foram reivindicados pelos trabalhadores. A palestra foi ministrada por ele. A fábula foi contada pela professora. Então, peguem ali, transformem essas frases na ativa, tentem encontrar, faça a transformação e vocês conseguem encontrar ali rapidinho, ok? Muito bem, agora com vocês. Ok, pessoal? Encontraram lá? Encontraram o sujeito, o agente da passiva? Vamos verificar se vocês deram conta lá? Muito bem. Então, vamos lá. Destaque de cada oração o sujeito e o agente da passiva. A. Os direitos foram reivindicados pelos trabalhadores. Sujeito, os direitos. Agente da passiva, trabalhadores. Olha que facinho, gente. Muito tranquilo. E
todos os demais vai ser sempre assim, não vai mudar, ok? B, a palestra foi ministrada por ele. Sujeito, a palestra. Agente da passiva, ele. C, a fábula foi contada pela professora. Sujeito, a fábula. Agente da passiva, professora. Muito bem. Professor, eu vejo ali que tem 2 verbos, né? Então, olha, foi contada. Já trabalhamos isso. Lembram lá da locução verbal? Muito bem. Um auxiliar e um verbo principal, que vai sempre estar esse verbo principal no particípio, ok? Guardem isso, memorizem, porque é sempre assim. Vai sempre encontrar o sujeito, agente, o auxiliar, ok? O verbo no particípio e, é claro, o nosso agente da passiva. Isso é voz passiva, sempre igualzinho, não dá para errar. Vamos lá, agora um dado bem importante, tem que memorizar, ficar ali gravadinho lá na mente. Importante lembrar, então, quando falamos em voz ativa e voz passiva, estamos nos referindo à estrutura de frases, ordem das palavras. Frases na voz ativa são aquelas em que o sujeito que pratica a ação está em evidência. Já em frases na voz passiva, o objeto que recebe a ação é que está em evidência. Nossa, muito fácil. Lembra que nós fizemos aquela transformação, né? Nós pegamos o sujeito, passamos para o lugar do objeto e pegamos o objeto e passamos para o lugar do sujeito, isso na passiva? Então, nós estamos evidenciando ali, né, um ou outro no primeiro momento ali, ok? Que, às vezes, o sujeito, quando ele passa para o lugar do objeto, então, claro, sem dúvida nenhuma, é o objeto que está sendo evidenciado lá, ok? Vamos lá trabalhar um pouquinho, então, um quiz? Vamos pensar, refletir sobre essa gramática? O objeto direto passa a ocupar a posição de sujeito na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva? Agora é com vocês, pensando lá. Muito fácil, né? Nossa, esse assim, facinho, facinho lá. Então, muito bem. Então, o objeto direto
passa a ocupar a posição de sujeito na voz passiva, ok? Então, só lembrando, gente, se for verbo intransitivo, lembram lá? Aquele que não precisa de complemento, nunca vai acontecer a voz passiva. Guardem isso. Ah, professora, então, só no direto? Sem dúvida nenhuma, ok? Pode até ter o bitransitivo, direto e indireto, e acontecer a transformação. Mas tem que ter esse direto aí, perfeito? Muito bem. Tipos de voz passiva. Ai, agora complicou, professor. Eu tinha entendido, agora tem dois momentos ali da passiva. Sim, mas é muito fácil, né? Que é a analítica e a sintética. Vamos verificar a estrutura de cada uma delas? Muito bem. Ali, a voz passiva pode ser formada por dois processos, analítico e sintético. Bom, a analítica, ela é aquela forma que o verbo tem o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. O leite foi bebido pelo gato. Então, veja que foi bebido. Eu tenho ali o verbo ir, né? Então, ele é o auxiliar que está ali auxiliando o quê? O meu verbo, que é o beber. Perfeito? Então, trabalhando aquele nomezinho que nós já falamos, locução verbal. Esse verbo no particípio sempre ali. Perfeito? E a sintética, verbo transitivo direto, mais o SE, que é a partícula apassivadora, gente. Esse pronome se ali, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa partícula apassivadora, porque eu consigo fazer a transformação, né? E verificar se está no plural, o meu verbo automaticamente, ele também vai para o plural. Aí, como assim, professora, eu não entendi. Então, veja assim, vende-se terreno. Terreno está no singular. Então, vender mantém-se no singular. Se eu estiver falando em terrenos, então, vendem-se terrenos. Por quê? Porque terrenos são vendidos. Veja que o verbo ali, ele está, né, no plural. E automaticamente eu preciso flexionar ali esse verbozinho. Perfeito? Muito bem. Então, temos ali, o leite foi bebido pelo gato, né? E temos vende-se terrenos. As duas formas ali. Então, veja que na sintética não precisa, na verdade, aparecer o meu sujeito. Entendeu? Ele não é evidenciado. O que é evidenciado ali é o quê? Seria, no caso, os terrenos ali. Se tivesse na ativa, eu saberia que é o meu objeto. E muito importante lembrá-los que tem que ser o verbo transitivo direto. Novamente aí, pessoal. Senão, vocês não conseguem fazer essa transformação. Exemplos. 1. Voz passiva analítica. Então, verifique ali a estrutura, que vai ser sempre igual. A escola será pintada. Verbo auxiliar, o verbo ser, mais verbo principal no particípio. 2. Voz passiva sintética. Verbo transitivo direto, mais o SE, né? Que no caso ali, partícula apassivadora. Perfeito? Vamos pensar um pouquinho agora? Vamos verificar lá o que está pedindo para a gente? De acordo com o processo de formação, a voz passiva pode ser ativa e reflexiva ou analítica e sintética? Um pouquinho lá com vocês.
Tranquilinhos? Então vamos lá verificar a correção? Muito bem, sei que não tiveram problema nenhum porque é fácil, né? Foi falado e a gente consegue detectar rapidinho ali. Então, sem dúvida nenhuma, de acordo com o processo de formação, a voz passiva pode ser analítica ou sintética. Perfeito? Muito bem. Então lá, atividade 6. Identifique as vozes verbais usando VA para a voz ativa, VPA para a passiva analítica e VPS para a passiva sintética. A. Alugaram-se todas as casas da vila. B. O homem é corrompido pela sociedade. C. Felipe plantou uma rosa. D. João foi ferido por Paulo. É só verificarem, gente. Lá, veja lá se tem locução verbal, veja lá o verbo no particípio, verifiquem lá a partícula SE, né, naquele verbo transitivo direto e a gente consegue então dar nome a tudo aí, ok? Com vocês então. Tranquilinhos? Deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas tem que verificar ali, é só verificar a posição ali do sujeito, do objeto, vocês conseguem então localizar bonitinho. Perfeito? Então vamos lá. Temos ali, identifique as vozes verbais usando VA para a voz ativa, VPA para a passiva analítica e VPS para a passiva sintética. Alugaram-se todas as casas da vila. Nossa, facinho, né? O verbo alugar, quem aluga, aluga alguma coisa, não é verdade? Já tenho ali a partícula SE, que é a passivadora. Então, VPS, ou seja, verbo na passiva sintética, muito fácil. O homem é corrompido pela sociedade. Olha ali o verbo é corrompido, eu tenho um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. Então, VPA, voz passiva analítica. Felipe plantou uma rosa. Tranquilo, quem fez a ação? Felipe. Então, voz ativa. João foi ferido por Paulo. Se eu verificar a estrutura, é muito parecida com a B, que é o VPA. Portanto, nós temos auxiliar mais o particípio ali. Facinho, né? Muito bem. Atividade 7. Assinale a alternativa em que o verbo esteja na voz passiva sintética. A. O gato foi retirado da árvore pelo bombeiro.
B. Destruíram-se todas as provas e evidências. C. O rapaz foi orientado por seu pai. D. O casal viajou para Londres. Muito fácil. É só verificar a estrutura. Então, com vocês lá, mais um pouquinho. Tranquilinho, pessoal? Conseguiram fazer? Sim, né? Então, vamos verificar ali a resposta? Então, temos lá. Assinale a alternativa em que o verbo esteja na voz passiva sintética. Ora, sintética, a professora falou que o verbo tinha que ser verbo transitivo direto mais a partícula SE, que é a passivadora, não é verdade? Então, só pode ser a B. Confere lá? Muito bem, né? Então lá, resumo dessa aula, o que nós vimos aqui que ficou, né, gravadinho na nossa cabeça. Então lá, leitura e análise de texto do gênero artigo de opinião, falamos ali, novamente, lemos mais um textozinho, né? Reflexões linguísticas sobre a utilização das vozes verbais, agora verificamos um pouquinho mais sobre a passiva. Estudo da diferença entre voz passiva analítica e sintética. Então, agora nós conseguimos distinguir uma da outra, perfeito? Então, ficamos aí com essa aula, ok? Até mais, pessoal!